Uma alegria imensa tê-los conosco neste dia tão especial. Estamos iniciando o ano e março é o ano em que as igrejas e as organizações para-eclesiásticas organizam sua agenda de trabalho para o decorrer do ano. Então, elas organizam as suas metas, seus objetivos, os alvos que elas pretendem alcançar e também o seu calendário eclesiástico. E pensando na igreja e na agenda da igreja, eu quero refletir sobre o seguinte tema com vocês nesta manhã. Qual é a agenda da igreja? Qual é a agenda da igreja? E para este tema eu quero convidá-los para que abram comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Qual é a agenda da igreja? Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo homem do assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Amém. Que Deus nos abençoe com sua palavra neste dia. Quero convidá-lo mais uma vez a orar comigo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que se encontra participando da transmissão conosco nessa manhã. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos. Fala, Pai, conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vejamos a agenda das personagens da parábola. Primeiro, a agenda dos ladrões é roubar. O versículo 30 diz assim: Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Essa é a agenda de Satanás e de seus demônios: roubar. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim:
o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É o que Jesus fala que Satanás vem fazer juntamente com seus demônios: matar, roubar e destruir. E os ladrões deixaram esse homem nu, quase morto, de tanto espancá-lo. É isso que Satanás e o pecado fazem: roubam a dignidade humana, causam ferimentos na alma e no coração de uma pessoa. O pecado, ele rouba não somente a dignidade, mas também a alma de uma pessoa, os valores de uma pessoa, os princípios de uma pessoa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo homem está afastado de Deus por causa do pecado. E a agenda de Satanás é saquear a vida do ser humano, afastá-lo de Deus. E esta é a agenda dos ladrões. A agenda do sacerdote é ir ao templo. O versículo 31. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. A agenda do sacerdote é ir ao templo, cumprir com os rituais religiosos. A agenda dele não é resgatar o desvalido que está no caminho. A agenda do sacerdote não é atender as pessoas necessitadas, mas é cumprir um protocolo religioso. Da mesma forma, muitas pessoas cumprem uma agenda religiosa, entram no prédio da igreja, saem do prédio da igreja, entram no prédio da igreja, saem do prédio da igreja, e nada mais fazem além disso, domingo após domingo. A agenda de muitas pessoas se concentra apenas no templo, no culto, no domingo e nada mais. E assim é a agenda desse sacerdote, desse homem consagrado por Deus para servir as pessoas. Mas o que ele faz? Ele serve somente os rituais do templo. Esta é a agenda dele: entrar e sair do templo, atender o templo. E assim é a agenda de muitas pessoas que frequentam as igrejas. Assim é a agenda de muitas lideranças eclesiásticas e para-eclesiásticas: atender somente a estrutura do templo, somente o que acontece dentro das quatro paredes da sua agência, da sua organização ou da sua igreja. A terceira personagem da parábola, a agenda é a agenda do levita. E a agenda do levita é servir no templo. A agenda do sacerdote é ir no templo. E a agenda do levita é servir no templo. Me acompanhe no versículo 32. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. O serviço do levita não era restrito somente à música, como muitos falam. O serviço do levita era mais amplo. Ele também precisava trabalhar na limpeza, no cuidado do prédio, do templo, auxiliar o sacerdote, cuidar da portaria. Vários serviços dentro do prédio do templo de culto também eram de responsabilidade do levita, como portaria, limpeza e outras atividades. A agenda do levita é servir às necessidades do templo, não às necessidades das pessoas. Há pessoas que agem da mesma maneira, concentram suas energias no serviço do templo, na música, no ensino, em qualquer outra área dentro do prédio da igreja, mas não consegue ver além do prédio da igreja. Concentram sua energia em atender as pessoas dentro do templo, dentro das quatro paredes onde se reúne a igreja do Senhor. Se concentram na música, se concentram na escola bíblica dominical, na pregação dentro do templo, mas não conseguem olhar para fora do templo. O que me chama a atenção no livro histórico de Atos dos Apóstolos é que os registros de milagre que acontecem, a maioria deles são fora do templo. A pregação de Pedro, que inaugura o trabalho da igreja, em Atos capítulo 2, ela acontece fora do templo, onde cerca de 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Quando um homem que está sentado na porta do templo é curado e volta a andar, isso acontece fora do templo.
A maioria dos milagres ocorridos em Atos dos Apóstolos não acontece dentro do prédio, mas fora do prédio. Fora do prédio. Há pessoas que agem somente dentro do prédio da igreja. Há organizações que existem somente para funcionar dentro do prédio. E a nossa tarefa é olhar para os campos prontos para a colheita. E o levita, então, ele está preocupado no serviço dentro do templo. E a quarta personagem da parábola é o samaritano. A agenda do samaritano é resgatar o caído. A agenda do samaritano é resgatar o caído. Versículo 33. Mas o samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali, quando viu o homem, ficou com muita pena dele. O samaritano para o que está fazendo para socorrer o desvalido. A agenda do samaritano não é a mesma agenda do sacerdote e do levita, que eram ir para o templo. A agenda dele era cumprir uma viagem, quem sabe, de negócios. E ele para o que está fazendo imediatamente para atender um desvalido, para atender uma pessoa que está caída, uma pessoa que está ferida, uma pessoa que está necessitada. A agenda dele é resgatar o caído. E olha só aqui o paradoxo. Quem deveria ter a agenda preocupada com o necessitado, com o desvalido, com o caído, eram os religiosos, tanto o sacerdote quanto o levita. Mas o texto diz que não foi nenhum dos dois que atendeu o desvalido, que atendeu o caído, mas o samaritano, que estava provavelmente com a sua agenda voltada para o seu negócio, uma viagem de negócios, e ele para o que está fazendo para atender esse homem. O arcebispo anglicano chamado William Temple escreveu o seguinte: a igreja é a única sociedade corporativa no mundo que existe em benefício dos que não são membros. Olha só a frase desse homem. A igreja é a única sociedade corporativa no mundo que existe em benefício dos que não são membros. A igreja é a única instituição que ela não existe para as pessoas que são de dentro, mas para alcançar os que estão lá fora. Para alcançar os que estão lá fora. O que eu aprendo e quero compartilhar com vocês hoje: resgatar as pessoas perdidas é a agenda da igreja. Resgatar as pessoas perdidas é a agenda da igreja. A igreja tem somente uma única agenda, e resgatar as pessoas desvalidas, as pessoas que estão caídas no caminho, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão feridas, que estão machucadas, que estão perdidas no pecado. Esta é a agenda da igreja. Resgatar as pessoas perdidas é a agenda da igreja. Vejamos então 3 ações para resgatar, ou melhor dizendo, para cumprir a agenda da igreja. Lembrando que resgatar as pessoas perdidas é a agenda da igreja. Então, 3 ações para cumprir a agenda da igreja. Primeira ação: sentir compaixão pelas pessoas perdidas. Sentir compaixão pelas pessoas perdidas. Me acompanhe na leitura do versículo 33. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Os 27 quilômetros entre Jerusalém e Jericó, essa estrada que liga Jerusalém e Jericó, em torno de 27 quilômetros, era uma estrada muito perigosa, cheia de assaltantes, de criminosos, de vagabundos. Tanto que essa estrada era chamada naquele tempo de estrada de sangue, porque muitas pessoas morriam naquela viagem de 27 quilômetros entre Jerusalém e Jericó. Muitos morriam ali. Eram assaltados, eram feridos. E o que me chama a atenção é que os 3 homens olham para o caído: o sacerdote, o levita e o samaritano. Mas somente um manifestou um sentimento no coração chamado compaixão. Observe bem o texto. Ficou com muita pena dele. Os religiosos olham para o homem caído. O levita olha para o homem caído. O sacerdote olha para o homem caído.
mas nada muda no interior deles, nada muda na mente deles, nenhum sentimento é expressado nesse momento em que eles olham aquele homem caído. Eles olham para ele e nada muda no coração deles. O coração deles permanece duro como uma pedra de gelo, frio como uma pedra de gelo. Algumas pessoas pensam que uma igreja fria é uma igreja que não pula, uma igreja que não grita, uma igreja que não bate palmas sem parar, uma igreja que não fala em línguas, uma igreja que não grita. Isso é uma igreja fria. Não, irmãos, uma igreja fria é uma igreja que não tem amor pelos perdidos. Isto é uma igreja fria, uma igreja que não olha para o outro lado da rua e não sente compaixão por aquele que está caminhando a passos largos para o inferno. Esta é uma igreja fria, uma igreja que não sente compaixão pelas pessoas perdidas. O coração deles não é capaz de se compadecer com o sofrimento alheio. O coração deles permanece imunes ao clamor do desvalido. Eles nada sentem ao ver o homem caído e quase morto. Infelizmente, nós não nos compadecemos mais do sofrimento humano. Compaixão é um sentimento piedoso de empatia com a tragédia de outra pessoa, acompanhado de um desejo de minorá-la, de diminuí-la, de servir de alento para a pessoa. Em outras palavras, compaixão nada mais é que calçar os sapatos de outra pessoa e sentir como aquele sapato aperta e fazer algo para resolver o problema da pessoa. Isso é sentir compaixão. E o texto diz que esses dois religiosos, o sacerdote e levita, as pessoas consagradas para o exercício do ministério, não sentiram nada ao ver aquele homem desvalido na estrada. Eu me lembro que certa vez, num culto da manhã, eu acho que era mês de agosto, fazia muito frio. Havia uma família que morava numa invasão que estava frequentando a igreja, como várias outras famílias que moravam em algumas invasões, ou também áreas de risco da cidade, e frequentavam a igreja. E estava muito frio naquela manhã, e havia um menino, um adolescente, que ele estava de chinelos de dedo. Fazia muito frio, as pessoas estavam de luvas, encasacadas, com cachecol, com touca, totalmente cobertas. E aquele adolescente com chinelos de dedo sentou, se eu não me engano, num dos últimos bancos da igreja naquela manhã fria, e quando ao menos espera, um dos membros da igreja se levanta no início do culto e não volta mais. Quando terminamos o culto da manhã, estamos no intervalo para iniciar a IBD, eu vejo aquele membro abrindo uma sacola, aquele senhor que saiu, abrindo uma sacola e tirando um par de tênis dentro da sacola. Um par de tênis. Ele voltou até a casa dele durante o horário do culto, pegou um dos tênis do seu filho adolescente, que serviu no pé do garoto, e deu a ele. Ele não conseguiu permanecer ali sentado, me ouvindo falar, enquanto aquele menino, naquela manhã fria, estava de chinelos de dedo. Ele não conseguiu ficar ali como se nada tivesse acontecendo. Ele não conseguiu ficar ali como se tudo estivesse muito bem, não estava bem. Era uma manhã muito fria, todos estavam muito bem agasalhados, e aquele menino estava de chinelo de dedos naquela manhã fria. Muitas pessoas estão sofrendo com o frio do pecado. Enquanto nós estamos aquecidos pelo Evangelho, deveríamos compartilhar a chama do Evangelho com eles, que aquece a alma e dá a vida eterna. Nós não podemos permanecer inertes. Nosso coração tem que se compadecer diante das vidas que estão indo para o inferno. Diante das vidas que estão indo para o inferno. Ao ver as pessoas sofrendo e perdidas no pecado, você permanece indiferente ou teu coração é motivado pela compaixão? Resgatar as pessoas perdidas é a agenda da igreja. Resgatar as pessoas perdidas é a agenda da igreja. 3 ações para cumprir a agenda da igreja. Primeira ação, sentir compaixão pelas pessoas perdidas. Segunda ação, investir tempo para resgatar os perdidos. Investir
tempo para resgatar os perdidos. Versículo 33. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Observe bem o texto. Estava viajando. Assim como o sacerdote e o levita, o samaritano também estava ocupado. Ele tinha uma agenda pessoal a cumprir. Ele tinha um destino e provavelmente um horário para cumprir. Mas quando ele vê o homem caído e quase morto, ele para tudo para socorrê-lo. A agenda do samaritano não é o templo e nem os rituais religiosos, mas a agenda dele é resgatar um homem caído. A igreja deve investir o seu tempo no resgate daqueles que vivem longe de Deus. Devemos urgentemente rever as nossas prioridades. Devemos rever a agenda da nossa igreja. Infelizmente, muitas igrejas, quando se reúnem para organizar o seu calendário, e se acham extremamente organizadas, porque tem um calendário, porque tem uma agenda com cada dia do ano com um item ali a ser cumprido. Mas, infelizmente, naquela agenda não tem uma meta de alcançar pessoas, de evangelizar pessoas, discipular pessoas. Não! A meta delas é simplesmente manter uma estrutura dos ministérios que já existem, das atividades que ela já executa ao longo de anos. E aí, então, ela se sente super organizada. O Rick Warren, em seu livro Uma Igreja com Propósito, ele diz que alguma coisa dirige a sua igreja. E uma delas ele fala que muitas igrejas são dirigidas por calendário. O calendário que dirige a igreja. O calendário. A agenda da igreja deve ser os perdidos. O tempo da igreja deve ser investido em alcançar os perdidos. A agenda da igreja é somente uma: resgatar os caídos. Não há outra agenda. Nos atarefamos de tantas coisas que nós abandonamos o principal. Nós abandonamos o principal, as pessoas. Se nós olharmos para a agenda dos líderes, dos pastores, nós olharmos para a agenda da igreja, todo o tempo é tomado com coisas para manter a estrutura da igreja, para manter os ministérios funcionando, para manter as reuniões da igreja. E aquilo ali vai tomando o nosso tempo. Vai tomando o nosso tempo. Eu penso o seguinte: se reuníssemos, deixa eu pensar aqui, 5 pastores da minha região, da sua região, sentássemos uma vez por semana e fôssemos sinceros em responder a seguinte pergunta: essa semana, com quem você compartilhou de Jesus? Creio que ficaríamos em silêncio. Se não partir da liderança da igreja, o desejo de alcançar os perdidos, a igreja nunca vai fazer isso. Muitos líderes querem que a igreja faça aquilo que eles não fazem. Infelizmente, as igrejas estão à procura de líderes que mantenham a estrutura delas. Elas têm uma estrutura existente e querem alguém que venha para continuar a cumprir a estrutura que ela tem. Não alguém que vai romper com a estrutura e vai focar em alcançar os perdidos. Não alguém que vai olhar para os bairros da cidade e vai dizer: aqui ainda tem muitos bairros que não tem igreja plantada. Não é alguém que vai olhar para as cidades vizinhas e vai dizer: olha, aqui ainda tem igrejas, aqui ainda tem cidades que não tem uma igreja batista. Não é alguém que vai olhar para a vida financeira da igreja e vai dizer: olha, nós precisamos aumentar a nossa contribuição missionária. Nós não temos um PAN ainda da igreja, nós precisamos ter um PAN. Não, é alguém que vai manter a estrutura. E o trabalho do levita aqui, ele investe o tempo dele, ele para o que está fazendo para atender o homem desvalido. A igreja deve parar tudo para atender aquele que está perdido. Eu me lembro que era uma manhã de quarta-feira. Uma manhã
Era uma manhã de quarta-feira, então tinha muitas coisas para fazer durante o dia, uma agenda para atender as pessoas no prédio da igreja, e de noite nós tínhamos o culto de pedidos de oração, né? Não é culto de oração, é cultos de pedidos de oração, porque cada pedido de oração leva 1 hora, né? E aí a pessoa fica contando uma baita de uma história, né? Mata o culto de oração, né? Então nós tínhamos o culto de pedido de oração de noite, na quarta-feira, e durante o dia tinha bastante atividades. Às 10 horas da manhã aparece um rapaz que estava começando a frequentar a igreja. Ele havia ficado algum tempo numa clínica, 9 meses por aí, numa clínica de reabilitação para se libertar da drogadição, e ele teve sucesso nisso, e começou a frequentar a nossa igreja. E estava se preparando, então, sendo discipulado, se preparando para o batismo, e naquele dia de manhã, então, ele chega ali, ele diz, pedindo ajuda. Mas eu tinha bastante coisa para fazer naquele dia. E quando eu sentei para conversar com ele, ele estava queimando de febre, sentindo muita dor no corpo. E então eu coloquei ele dentro do carro, fomos até o postão da Cruzeiro, lotado, abarrotado de gente, aquilo ali era época de inverno. Eu me lembro que eu cheguei lá, acho que umas 10 e pouca com ele, eu saí de lá 8 horas da noite, com ele de lá. E dali, então, eles conseguiram uma vaga para ele no Hospital Vila Nova, em Porto Alegre. E até sair com ele dali, levar para o Hospital Vila Nova, interná-lo, já era 10 horas da noite. E se ele não fosse atendido a tempo, a situação dele ia se agravar. Ele estava com uma pneumonia muito forte. E a situação dele ia se agravar. Naquele dia eu voltei para casa sabendo, eu cumpri a agenda que Deus tinha para mim. Não a agenda que a igreja tinha para mim. Não a agenda que eu tinha feito para mim. Mas a agenda que Deus tinha para mim. Que era atender uma pessoa que não tinha ninguém por ela. Ninguém por ela. Ninguém que eu ajudasse. A nossa agenda é investir tempo em pessoas que estão perdidas. Resgatar as pessoas perdidas é a agenda da igreja. 3 ações para cumprir a agenda da igreja. Primeira ação, sentir compaixão pelas pessoas perdidas. Segunda ação, investir tempo para resgatar os perdidos. E terceira ação, investir os recursos para resgatar os perdidos. Me acompanhe na leitura dos versículos 34 a 35. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. As ações do samaritano foram motivadas pela compaixão. O samaritano não ficou somente no campo dos sentimentos, sentindo pena daquele homem. O texto diz que ele agiu. O sentimento de compaixão fez com que o samaritano colocasse a mão no bolso e investisse na recuperação daquele homem, no resgate dele. Os recursos samaritanos fizeram grande diferença na vida daquele homem caído. Primeiro, os recursos foram um bálsamo. O versículo 34 diz assim, então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Então ele pega recursos da sua bagagem, ali, da sua viagem, e investem na vida daquele homem caído. O samaritano pega os recursos da sua bolsa de viagem, azeite, vinho e faixas. E com vinho ele esteriliza os ferimentos. O homem bebe também, quem sabe para aliviar um pouco da dor. Ele passa o azeite por cima para aliviar e depois enfaixa. Os recursos do samaritano foram um bálsamo para a vida daquele homem. Os recursos tiraram o homem da estrada. Versículo 34. Depois disso, o samaritano o colocou no seu próprio animal e os levou para uma pensão onde cuidou dele.
O samaritano usou o seu próprio meio de transporte para carregar o homem caído. Não deixou o homem na estrada, mas ele usou o seu próprio meio de transporte e levou aquele homem, investiu na vida daquele homem para tirá-lo da estrada. A nossa agência missionária tem um grande investimento. Nossa agência missionária, a Junta de Missões Nacionais, trabalha com as cristolândias, onde eles tiram pessoas da drogadição e levam para um local para se tratarem. Há um trabalho na Índia, da Junta de Missões Mundiais, incrível, em que eles resgatam crianças e mulheres. Crianças nas ruas, mulheres da prostituição, e levam para uma casa para serem cuidadas e tratadas. Investem os recursos para tirar essas pessoas da estrada. Terceiro, os recursos recuperaram o homem. Os recursos foram bálsamo, os recursos tiraram o homem da estrada, os recursos recuperaram o homem. Versículo 35. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. O samaritano pagou 2 denários, o equivalente a 2 dias de trabalho, e penhorou a sua palavra, que pagaria mais se fosse necessário, se o homem permanecesse mais dias hospedado. 2 denários e mais a sua palavra. O samaritano investiu na recuperação do homem caído. Irmãos, não há como resgatar pessoas do pecado se nós não fizermos investimento financeiro. É dessa maneira que nós investimos na vida de pessoas, é dessa maneira que nós plantamos igreja, é dessa maneira que nós enviamos missionários para o campo, através dos nossos recursos financeiros. Este é o objetivo do investimento financeiro da igreja. O meu alvo ainda, irmãos, como pastor, é chegar a um patamar em que nós venhamos a investir 60% da entrada da igreja em missões. Seja ela em evangelismo aqui local, ou seja ela enviando para os campos. 60% da nossa entrada na obra missionária. Irmãos, e pensa o seguinte, obra missionária, irmãos, não é somente ir para um país distante, ou para outra cidade, ou para outro estado. Mas também quando nós alcançamos as pessoas ao nosso redor. Isso é obra missionária. O que nós fazemos toda quarta-feira aqui, irmãos, em que nós atendemos os moradores de rua e alimentamos eles. Nós reunimos aqui dentro do salão da igreja para celebrar o culto com eles, pregar a palavra para eles, mas devido ao período de quarentena não podemos mais fazer isso, por enquanto. Isso também é obra missionária. 60% da entrada da igreja é investido nisso. Irmãos, quando nós pensamos, nós oramos e pedimos que Deus nos dê recursos. E se Deus nos perguntasse, para que você quer o recurso? Você que é pai, você que é mãe, e você ainda tem o filho que depende de você para o sustento, mora contigo ainda, quando ele te pede algum recurso financeiro, você não simplesmente coloca a mão no bolso e entrega para o seu filho. Você pergunta para ele, o que você quer com esse dinheiro? E aí então seu filho precisa apresentar para você um argumento plausível para que você invista. Quando nós oramos e pedimos a Deus que Ele nos dê os recursos, para que nós queremos os recursos? Simplesmente para melhorar o nosso prédio? Simplesmente para investir em alguma estrutura da nossa igreja? Ou é para alcançar os que estão lá fora? Para alcançar aqueles que estão perdidos. Os recursos do samaritano recuperaram o homem. Alguém investiu para que o evangelho chegasse até você. Se você ouviu da pregação do evangelho, se você se converteu, foi discipulado, batizado e hoje está servindo numa igreja, é porque alguém investiu para que o evangelho chegasse até você. O quanto você está disposto a investir para que outras pessoas sejam resgatadas do pecado? O quanto você está disposto a investir? Eu quero concluir dizendo que resgatar as pessoas perdidas é a agenda da igreja.
com o coração cheio de compaixão, devemos investir o nosso tempo, os nossos recursos no resgate dos perdidos. Há um personagem da história chamado Oskar Schindler. Esse homem, em 1944, fez um grande investimento. Ele era proprietário de uma fábrica de utensílios para a cozinha. Ele tinha 1.750 funcionários. Desses 1.750 funcionários, 1.000 eram judeus. E como é que ele empregava os judeus na sua empresa na Cracóvia? Ele subornava o Estado-Maior do exército alemão, comprando esses judeus que estavam presos, e trazia para a fábrica dele. E empregava esses homens para que eles não sofressem no campo de concentração e morressem. E quando termina a guerra, Oskar Schindler, ele quebrou financeiramente. Quebrou. A sua fábrica quebrou. Então, quando aqueles judeus estão migrando, indo embora, porque terminou a guerra, não há mais por que eles estarem ali escondidos dentro da fábrica, trabalhando dentro da fábrica. Eles se reúnem para agradecer a ele e dão um anel de presente para Schindler. E Schindler então olha para a sua aliança e olha para o seu carro, porque ele precisava fugir também. E olha para o seu carro e pensa o seguinte: se eu tivesse vendido o meu carro e tivesse vendido a minha aliança, eu teria comprado mais alguns judeus e livrado eles da morte no campo de concentração. Muitos judeus foram salvos por causa do investimento financeiro de Schindler. Da mesma maneira, nós devemos investir na obra missionária. A agenda da igreja é essa, irmãos, é investir no trabalho de Deus para alcançar pessoas perdidas. E no momento em que nós investimos com todo o ímpeto, com toda a força, Deus enviará cada vez mais recursos. Quando nós iniciamos o projeto da nossa igreja aqui chamado Dia da Compaixão, aonde nós temos o foco de atender pessoas em situação de rua, dando alimentação para elas, banho. E lembrando que é o Gabriel que dá o banho nos moradores de rua aqui. E também fazer o culto com elas. Irmãos, eu não me lembro qual foi a última vez que saiu um centavo do caixa da igreja para esse projeto. Geralmente pessoas que nós não conhecemos passam na frente da igreja e deixam doações, tanto em dinheiro quanto em alimentos. O dinheiro para a quarta-feira, que nós chamamos de Dia da Compaixão, já não sai mais dos cofres da igreja, mas de pessoas que doam voluntariamente o recurso. Porque quando as pessoas veem, irmãos, que a igreja tem o objetivo de atender os desvalidos, Deus envia os recursos. No momento em que nós olharmos para os bairros da nossa igreja que ainda não tem um trabalho batista, nós olharmos para as cidades ao nosso redor que ainda não tem uma embaixada batista, Deus enviará os recursos, irmãos. Deus enviará os recursos. E a obra de Deus é urgente, irmãos. Se aquele samaritano não atendesse aquele desvalido urgentemente, ele morreria. A obra de Deus é urgente. A obra de Deus é urgente. Eu quero orar com você que deseja mudar a prioridade da tua agenda. E você que deseja abrir mão da estrutura para cuidar das pessoas. Sabemos que, de uma certa forma, as estruturas, elas nos ajudam também a atender as pessoas. Mas nós não servimos as estruturas, nós servimos a Deus e alcançamos as pessoas. E alcançamos as pessoas. Que a tua agenda seja resgatar os perdidos. Que a agenda da igreja seja somente uma: resgatar os perdidos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida das pessoas que participaram da transmissão desse culto. Rogamos as tuas bênçãos sobre a vida de todas elas. Pai, que se há alguém aqui, Deus, que não colocou, Pai, como prioridade na sua agenda alcançar os perdidos, que hoje venha assumir esse compromisso diante do Senhor. Que a nossa igreja, Pai, tenha a agenda de alcançar os perdidos, que possamos chegar, Deus, a 60% da entrada financeira da igreja
investida na obra missionária, Pai. Que esta seja uma verdade, Pai, na nossa igreja, Pai. Que a nossa agenda seja alcançar os perdidos. Que tudo o que façamos dentro do prédio da igreja seja visando alcançar os perdidos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queremos agradecer você que participou da transmissão do culto. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Vamos orar mais uma vez? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém e amém.